eu sou Elizabeth, bem-vindo ao canal da Peticola. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que você precisa fazer ou ter os equipamentos para começar no mundo da sublimação. Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer realmente fazer com a sublimação. Existem duas abas bem grandes na sublimação, que a gente pode falar de prensa plana e tem as prensas de caneca. Tem gente que só faz caneca, então eu trouxe para vocês alguns modelos de prensa de caneca aqui que você pode escolher. Então tem que ter em mente primeiro se você quer fazer caneca ou se você quer fazer, por exemplo, costura criativa, ou fazer camiseta, chinelo, ou quer fazer azulejo. Esse nicho tem que estar bem específico na sua cabeça. Porque se você falar assim, olha, eu quero fazer tudo, chinelo, quebra-cabeça, mousepad, camiseta, costura criativa, chinelo, azulejo, quero fazer tudo. Então a pessoa não tem um foco, ela não consegue ter crescimento na área de personalização e principalmente na sublimação. Eu tenho, por exemplo, muitos clientes que eles se focam em uma coisa só. Tem o Márcio, não sei se vocês conhecem o Márcio, ele tem um trabalho oficial na Rede Bandeirantes de televisão, então ele faz só caneca. Faz mais de 10 anos que ele só faz caneca. E depois que ele começou a fazer caneca, que ele começou a migrar aos poucos, fazendo camiseta, fazendo placa. Então ele agrega ao produto caneca dele algumas outras coisas, mas o produto principal da lojinha dele é a caneca, tá? Por exemplo, assim, agora a gente tem as costuras criativas, tem a Carol Valicore, tem a Evelyn, tem a Érica, tem a Estela Junqueira, não sei se vocês conhecem também, são nossas parceiras. Elas trabalham com costura criativa. O foco dela é costura criativa com sublimação. E aí o que elas fazem? Elas agregam filme de recorte, agregam também para atender um cliente ou outro uma caneca, ou um azulejo, ou uma placa. Então tem que ter um produto principal, o seu produto-chave para começar a vender na sua lojinha. Então esse é o primeiro ponto que você precisa ter claro para começar nesse mundo de sublimação, tá bom? O segundo ponto, você precisa saber quanto que você vai gastar ou quanto que você tem para investir nesse seu sonho, que é o empreendedorismo, não é? Então você precisa saber quanto você tem em caixa ou quanto você precisa juntar para conseguir trabalhar com a costura criativa ou com as canecas. Então, dentro do nosso site, a gente tem alguns combos de prensa plana ou de kit de caneca. Então, só para vocês terem uma ideia, se vocês forem trabalhar com caneca, eu tenho aqui um kit, deixa eu ver, não, esse, um kit prensa de caneca mais impressora sublimática. Ah, mas eu tenho uma impressora, mas você não sabe se isso daí dá para fazer com tinta sublimática ou não. Então, se você quiser, você pode entrar em contato com nossos consultores para ver se a sua impressora pode ser adaptada com tinta sublimática, entendeu? Então, o kit de prensa de caneca mais impressora sublimática, ela vem uma prensa de caneca, pode ser 110 ou 220, depende do que você escolher, qual for a rede da sua casa. E também vem uma impressora 120, que é essa menorzinha aqui, ó. A Juliana, acho que ela vai focar para vocês, essa pequenininha aqui, ó. Depois eu falo um pouquinho mais das impressoras, tá bom? E ela vem algumas coisas, vem assim um kit inicial. Vem 2 canecas de plástico, 2 canecas de porcelana, caneca branca, caneca de chope, um squeeze, fita térmica, régua, estilete, suporte de culote, manta de silicone. E esse kit hoje é dia 15 de setembro, né? Isso. 15 de setembro, ele custa à vista R$ 1.987. Isso à vista e ainda já está com 3% de desconto. Ou você consegue parcelar em 12 vezes de 170. Então, para trabalhar com caneca, ele é um preço bem mais acessível. Vocês viram? 170 por mês, se você fizer uma divisão, digamos que você tem um lucro de R$10 por caneca, você precisa fazer 17 canecas por mês para pagar o seu investimento inicial, tá? Não estou falando de salário, lucratividade, eu estou falando para você conseguir pagar o seu equipamento, tá bom? Fora esse valor aqui,
de 12 de 170, você tem que ter um capital inicial de pelo menos uns R$500 a mais. Por que R$500 a mais? Você vai precisar comprar tinta extra, vai precisar comprar, olha, deixa eu pegar aqui. Você vai precisar comprar papel extra, você vai precisar comprar o seu insumo principal, que é a caneca também. Então você precisa ter mais ou menos uns R$500 a mais para deixar um estoquezinho na sua casa. Porque fica difícil você trabalhar sem estoque. Ou o cliente fala assim, olha, pode fazer 12 canecas para mim para a semana que vem? Aí você não tem, você não é de São Paulo, você é do interior. Aí você fala assim, olha, eu posso te entregar daqui a 15 dias, porque você vai ter que fazer o pedido no seu fornecedor até ele chegar na sua casa. Se o correio não atrasar, é claro, você consegue entregar em 15 dias. Mas se o correio já atrasar para você, você não consegue atender esse seu cliente em 15 dias. Então é sempre bom você ter um estoquezinho na sua casa para você ter, para conseguir atender alguns clientes de emergência, tá bom? Então eu falei do nicho de caneca. Vamos continuar aqui. Eu fiz até um script aqui. Depois do orçamento, você tem que decidir se você quer fazer um curso de especialização ou se você quer fazer um curso, digamos, pela internet, ou conseguir fazer um curso mesmo olhando os nossos vídeos aqui do YouTube, por exemplo, ou aqui do Instagram. Então essa decisão é muito importante, porque quando você faz um curso, antes de comprar o equipamento, às vezes fica um pouquinho mais difícil você também pegar a prática dele. Mas se você tiver o equipamento e conseguir fazer junto com o professor a sua aula prática lá na hora, já tirando a dúvida, ele já te ajuda bastante também. Mas o curso também, ele mostra para você um caminho, que se você quer seguir aquele caminho que você escolheu, ou você realmente vai desistir de fazer a sublimação ou a costura criativa. Porque quando a professora ou o professor mostra para você na prática, você vai ver qual é a dificuldade, se você realmente vai conseguir fazer a arte, vai conseguir mexer, por exemplo, no CorelDRAW, no Illustrator, ou você vai seguir pelo caminho de contratar um freelancer, ou mesmo de comprar os arquivos tem o FreePic, por exemplo, ou trabalhar com Canva. Então você tem que saber qual é o seu limite. Então o curso é muito legal para você saber realmente se aquele negócio que você vai investir, você vai conseguir fazer e levar para frente. Porque quando você fala assim para o cliente, olha, você vai pegar um papel, o cliente, eu tô falando do meu cliente, tá? Que são vocês. Você vai pegar um papel, vai pegar um tecido, vai colocar na prensa, vai fazer 200 graus, 30 segundos e o negócio já vai ser estampado aqui. Saiu estampado, aí depois você faz a costura. Olha, tá pronto, olha que bonito. Não é fácil, gente? 200 graus, 30 segundos, pega a folha, põe lá na prensa, põe o teflon em cima, bateu e você vai costurar. Você que já sabe costurar, o restante você consegue fazer aqui. Mas por trás disso, tem o quê? Você mexer com Photoshop ou CorelDRAW para fazer a arte, ó. A pessoa que trabalha com sublimação, ela não sabe que a metade do tempo ou mais de uma produção é fazendo arte. Olha, não te contaram isso, né? Mas a grande dificuldade das pessoas em não continuarem ou não terem venda também, um ponto principal, é não conseguir fazer um produto bonito ou uma estampa bonita. Então você tem que saber jogar as paletas de cores, fazer uma fonte bonita, ter uma imagem de fundo bonito, sabe? Então você tem que ter um pouquinho de noção de CorelDRAW, Photoshop, ou ter uma pessoa que te auxilie nessa parte. Eu vou dar uma entre aspas aqui, em silhuete também. Silhuete, clicante, se você não tiver noção nenhuma de arte, não sai nada. Você vai ficar assim, ficar meia hora no computador e falar assim, e agora, será que esse combina com aquele? Ou será que essa folha aqui combina com essa outra folha aqui? Você fica muito em dúvida, tá bom? A gente falou de curso, agora a gente vai falar de impressoras. Então eu já passei para vocês que você precisa escolher seu nicho, precisa saber qual o valor do orçamento, para saber depois quanto que você vai gastar, se você vai fazer o curso ou não. Agora a gente vai falar dos equipamentos em geral, que é impressora, prensa, os insumos e o computador e o programa, que poucas pessoas falam também.
Vou pedir para a Juliana lá levantar a mesa um pouquinho para vocês verem melhor. A gente tem as 4 impressoras em linha aqui na Paintcolor. Vou começar pela mais basiquinha, que é essa daqui, ó, é a L120, ó, aquela ali pequenininha. Ela tem 4 cores, ela é só impressora, ela não tem a parte de scanner, ela imprime e ela é USB. Ela não tem Wi-Fi, ela não tem scanner, tá bom? Então a impressora mais basiquinha que tem, ela é A4, ela consegue imprimir folhas pequenininhas, igual essa daqui, ó. A4. A4 é 21 centímetros por 29,7, quase 30 centímetros, tá? Então você consegue imprimir esse tipo de papel ali na L120. A impressora L120, de original de fábrica, ela vem tinta corante, que é aquela que você imprime fotografia, documento, para você usar no seu escritório ou em casa. A gente faz uma adaptação, que é na parte de trás da impressora. Vou mostrar nessa outra aqui, porque eu não consigo alcançar aquela ali, tá? Então, ó, a gente faz uma adaptação nas impressoras com essa garrafinha aqui, ó. A Juliana tá mostrando aí pra vocês. Por que a gente coloca essa garrafinha ali? Porque ela, dentro do sistema interno dela, ela tem essa espuminha, que é uma espuma absorvente, que ela joga todo o restante da tinta que ela não usa, que é a mistura das 4 cores, o preto, o azul, o vermelho e o amarelo. Então ela joga tudo aqui. Chega uma hora que ela encharca, ela fica cheinha. E o que faz a impressora? O que acontece com a impressora? Ela simplesmente fala assim, ó, procure assistência da Epson, que ela precisa de manutenção. Então o que você vai fazer? Ou você entra em contato com a assistência técnica da Epson, se você usa tinta normal, corante, ou você pode entrar em contato com a Paintcolor, porque aí, se você não tiver isso e tiver a garrafinha, o técnico aqui da Paintcolor, ele faz um acesso remoto com você para destravar a sua impressora e você conseguir usar normalmente. Se você não tem esse sistema de dreno, a gente não recomenda você colocar se ela já estiver em uso, mas se você for fazer isso na Epson, de fazer o destravamento, colocar, trocar essa almofadinha, eles cobram na faixa de uns 350 a 400 reais. Então, para você não ter esse gasto no futuro, a gente já coloca esse recipiente aqui do lado para você conseguir ter uma vida útil maior com a impressora e não precisar de uma assistência técnica fora da Paintcolor. Então você pode fazer tudo aqui dentro. E a gente consegue atender vocês remotamente, não precisa mandar a máquina para cá e ficar, entre aspas, sem a máquina e sem ter produção. E a impressora, ela é um bichinho inteligente. Ela te avisa antes, ela fala assim, olha, eu estou chegando no final da vida útil das minhas almofadas. Ela fala para você. Só que aí você vai dar aquele botãozinho ignorar, aí chega uma hora que ela trava de vez. Ela começa a piscar todas as luzinhas e ela trava de vez. E geralmente isso acontece quando você mais precisa das impressoras, não é? Então, se você já está com esse probleminha, já entre em contato com a assistência técnica da Epson, que ela já vai travar, tá bom? Então é por isso que a gente coloca esse recipiente aí do lado que a gente chama de dreno externo, tá bom? A gente coloca em todas as máquinas, salvo essa daqui, ó, a 14150. Mas aí eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Eu vou colocar aqui essa daqui de volta. E agora a gente tem mais 2 máquinas A4, que essa daqui é 3110 e essa aqui é 3150. Basicamente, ela é bem parecida com a L120, mas o que elas têm a mais? Elas têm, ó, a parte do scanner, tá? Essa daqui, além de ter o scanner, ela é Wi-Fi e essa não. Então essa aqui é 3110, ela imprime, copia e escaneia. E essa aqui é 3150, ela imprime, copia, escaneia e é Wi-Fi, tá? Ela não é rede, ela é Wi-Fi. Então elas imprimem também folha A4, assim pequenininha. Mais uma informação, apesar de ela ser A4, ela também imprime folhas mais compridas, até 1,20 m. Como é que é isso? Então você vai
adquirir aqui na Paint Color um rolinho assim de 100 metros. É um papelzinho assim, buína sublimática, que você pode recortar do tamanho que você quiser até 1,20 m para imprimir nas impressoras. Então ela fica dessa forma aqui, ó. Se você perdeu essa live de como imprimir rolo, depois eu deixo linkado, ou a Carol ela põe um rasta pra cima lá nos stories pra vocês, tá? Ela imprime assim, ó, maiorzinho. Esse daqui eu imprimi mais ou menos de uns 40 centímetros, mas vocês podem ver que a boca dela é 21 e eu consegui imprimir uns 40 centímetros, tá? Então essas 3 impressoras têm essa opção aqui. Agora vamos pular para 1430, que é a impressora 3. Ó, a única impressora que está em linha atualmente da Epson, que é sublimática, é a impressora L14150. Ela também tem 4 cores, tem o preto, o azul, vermelho e o azul. Preto, azul, vermelho e o amarelo. Não tô falando besteira. Ela imprime, copia, escaneia, é Wi-Fi, tem entrada de rede e também é fax. É muita coisa, né? Mas o que você vai usar dela? Você vai imprimir o imprimir e talvez o Wi-Fi ou rede. Talvez você faça uma ou outra cópia para dever de casa dos seus filhos, ou para imprimir um boleto, ou fazer uma cópia aí para o seu vizinho. Mas fora isso, não tem muita o que você usar dessa impressora além dessas funções. Mas se você for fazer costura criativa, ela é muito interessante, por quê? Porque ela imprime folhas desse tamanho aqui, ó. A3, ela tem 29,7 por 42. Ela é o dobro do A4. Eu tenho um papelzinho aqui, ó. Tá? Ela é bem grandona. Então, ela é bem interessante, porque além da folha A3, ela também imprime a bobina de 1,20 m. Então a gente também tem uma bobina um pouquinho maior, 33 de boca, e aí você consegue imprimir até 1,20 m com ela também. Lembra da semana passada que eu fiz uma live com vocês sobre o quadro Canva? Eu acho que era até a Juliana que estava aqui comigo. Eu imprimi nessa impressora 1430. Então eu consegui fazer aquele quadro, era 30 por 40, eu fiz aquele quadro inverso, e aí consegui fazer com a impressora 1430. Se você vai trabalhar com costura criativa e você vai fazer, por exemplo, uma necessaire, essa aqui dá pra fazer com uma 4. Mas se você for fazer uma necessaire um pouquinho maior, igual essa daqui, apesar que essa daqui é com plástico cristal, você consegue fazer com a 1430, se você não quiser emendas. Mas se você quiser e puder fazer também, e você achar mais bonito as emendas, você pode fazer um pedacinho de tira A4, aqui colocar um pedacinho maior, aí você vai ter de 3 a 4 folhas impressas com sublimação para fazer a costura criativa, se você for usar a impressora A4. Para quem está começando e não for trabalhar com produtos muito grandes, você consegue fazer muitas coisas na impressorinhas pequenas, tá bom? Agora a gente vai passar para um outro tópico, que é a prensa plana, tá? Hoje eu não vou falar de prensa de boné, prensa de prato, que não é o nosso foco aqui. A gente vai falar de sublimação em geral, só de caneca e de prensa plana, tá? As prensas planas têm um modelo A4 ou um modelo A3 que eu tenho aqui, ó. Eu acho que eu vou até desligar essa daqui, que a gente não vai usar, né? Então, para economizar energia, a gente vai desligar. Ó, atualmente a gente tem alguns modelos de prensa plana. Tem essa aqui amarela, que é 38 por 38. Essa daqui, ela é 220 e tem 38 por 38 e 40 por 50. É 40 por 50 ou 40 por 60, uma das duas. Ela é boca de jacaré, por quê? Porque ela faz assim, ó. Então, ele faz esse movimento aqui, por isso que a gente chama ela de boca de jacaré. É a prensa mais em conta que a gente tem, tá? E a gente tem alguns combos que eu tenho aqui impresso, ó. Por exemplo, ó, kit inicial de sublimação L3110, que é essa daqui, mais, deixa eu ver, impressora, ó, essa daqui, esse combo aqui é só de impressora, se você já tem a prensa, tá? Eu tenho uma outra aqui, que é kit sublimação L120, que vai
Tarará, tarará. Não, aqui ele vai só alguns produtos também. Ela não tem a prensa, tá? Então você vai ter que fazer a cotação separadamente, porque tem o kit completo com a impressora e os insumos, mas a prensa tá fora. Então você consegue chamar os vendedores para conseguir saber o valor exato, tá? Mas são 2 modelos, uma A3 ou uma A4. A prensa, se você tiver um valor de investimento um pouquinho maior ou tiver condições de fazer um investimento maior, eu aconselho a maioria dos clientes a comprarem uma prensa A3. Por quê? Porque a prensa é um equipamento que a gente não troca. É um equipamento que a gente compra e usa. Raramente ele desgasta alguma parte física dela, viu? Ou fazer a troca do Teflon, mas as outras partes geralmente a gente não troca. Então é uma peça como se fosse usar, não a vida toda, mas uma boa parte, mais de 10 anos aí que a gente vai usar uma prensa, tá? As impressoras, a gente tem que fazer a troca dependendo da quantidade de impressões que a gente faz. Então, se você faz mais de 10 mil impressões por mês ou por semana, ela tem uma vida útil de impressão. Então, a cada tempos em tempos, a cada 2 anos, 3 anos, dependendo da quantidade de impressão que você faz, você tem que fazer a troca das impressoras, porque a cabeça de impressão dela, ela desgasta. E ela chega a um desgaste tão grande que você tem que fazer a troca dessa cabeça. Não tem como você fazer, trocar, não tem como você fazer manutenção ou tentar usar por mais algum tempo ou não. Porque se uma cor ou outra não sair, a sua cor ou a sua estampa não vai ficar perfeita, tá bom? Então, se você tiver um valor de investimento um pouquinho maior, você conseguir investir, investe numa prensa maior e na impressora você pode começar com uma A4, tá? Esse é um ponto importante. Agora a gente vai falar dos insumos. Lembra que eu falei no começo da live que a gente precisa ter um valor guardadinho para comprar os insumos? Principalmente para as pessoas que não moram na capital por causa do frete. E às vezes o cliente fala assim, você consegue fazer uma camiseta para amanhã? Aí você olha para ele e fala assim, não consigo porque eu não tenho estoque. Aí fica muito chato, né? Então você tem que ter algumas peças de emergência para esses clientes que precisam de produtos na hora. E você não vai perder de vender para essas pessoas porque você não tem estoque, né? Então é sempre bom separar um dinheirinho para comprar o seu estoque, para sempre poder atender esses clientes de emergência, tá? Agora vamos falar de computador e programas. Esse é um assunto que como eu falei no começo da live, que poucas pessoas falam dele. Mas assim, o sucesso da sua, os 30% do sucesso do seu empreendedorismo tá no computador e no programa que você for usar. Porque você precisa fazer uma arte bonita para encantar o seu cliente para você conseguir vender. Se você não conseguir fazer isso, você vai ter que contratar uma pessoa que consiga fazer. E essa pessoa, ela vai te cobrar um valor a mais. Então, você tem que saber mexer no programa de edição, CorelDRAW, Photoshop, principalmente por quê? Porque o perfil de cores, depois eu explico o que é perfil de cores, ele só incorpora no CorelDRAW e no Photoshop ou Illustrator. Ele não consegue fazer essa incorporação, por exemplo, no Inkscape ou no Canva, a gente não consegue fazer a incorporação do perfil de cores lá, tá? Eu falei do perfil de cores aqui, eu vou me alongar nesse assunto um pouquinho mais. O perfil de cores é aquele negocinho que você vê no monitor ou o cliente mostra a foto para você e você consegue ter uma fidelidade de cor daquilo que ele trouxe para você. Então, digamos que eu tô com uma blusa branca aqui, né? Eu acho que vocês estão enxergando branco. Imagina se essa blusa sai amarela pro seu cliente. Vai falar, a minha blusa é branca, você imprimiu amarelo aí. Não quero. Então não fica muito chato você refazer o produto. Esse perfil de cores é para corrigir a transição da foto real, monitor e computador e impressora. Então ele consegue mostrar para o seu cliente quase 90% daquele que ele te mostrou. Então se eu tô com uma blusa branca, ele vai imprimir uma blusa branca para o seu cliente, ele não vai imprimir uma blusa amarela, tá? Geralmente isso acontece em algumas cores, no rosa, que fica laranja, ou no preto, que fica marrom, ou do azul da Frozen,
que fica um pouquinho esverdeado. Então, geralmente são essas cores que a gente consegue ver se vai ficar perfeito ou não. O Paint Color disponibiliza para vocês no site perfil.paintcolor.com.br. Lá você consegue encontrar todos os perfis de cores das impressoras Sublimatica que estão em linha e tem lá 4 vídeos de como você faz para incorporar esse perfil de cores dentro do seu computador, tá bom? E lá você vai encontrar essa imagem aqui, ó, essa imagenzinha aqui, ó, que você vai testar na sua prensa para ver se ele está saindo igualzinho. Se ele sair igualzinho, é porque você conseguiu fazer a incorporação perfeita. Agora, se ele sair meio amarelada, ou o preto sair meio acinzentado ou meio marronzado, é porque ele não ficou direito, tá bom? Sobre impressora, o que começar, eu tinha tudo para falar aqui para vocês. Se vocês gostaram desse assunto, né, não percam a nossa próxima live, que a gente vai falar sobre a Cricut Maker e Explorer 3, as duas 3, as novas. E aí vocês conseguem fazer as perguntas. E se vocês também tiverem outras questões para perguntarem aqui, manda um direct ou escreve aqui nos comentários. Agora eu vou encerrar aqui as 2 lives e aí continuo com as perguntas para vocês, tá bom? Obrigada, gente!